Então hoje é nós. Essa é mais fácil, a gente olha junto. Eu estava sem rotina. Eu vou ler uma passagem que está em Ezequiel 3, né? Eu só acompanho a escritura. Esse é um tema que a irmã Vislânia solicitou para nós falarmos sobre essa passagem de Ezequiel. Ezequiel quer dizer Deus fortalece. Foi um profeta, um dos profetas maiores, junto com Isaías, Daniel e Jeremias. Profetizou por mais ou menos aproximado 22, 23 anos na Babilônia, né, junto ao rio Quebar, com o povo que estava sendo levado cativo. Na verdade já estavam no cativeiro, estavam ali sob o domínio de Nabucodonosor. O rei Josias era o rei de Israel na ocasião. Então vamos acompanhar a leitura. Depois me disse, isso é, ele ouvindo a voz de Deus, né? Filho do homem, ou seja, tu és humano, tu é filho de pessoas, tu é humano, tu é filho de Adão, tu é da origem de homem. Come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel, ou seja, a casa do meu povo. Então abri a boca e me deu a comer o rolo, e disse ele a mim: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, ou seja, engole. Enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ele: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel, ou seja, tu está indo para a casa dos teus irmãos, todos te conhecem. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas eles entender. Se aos tais te enviaria, certamente te dariam ouvidos. Ou seja, os povos estranhos estavam ouvindo, mas os da casa não estavam ouvindo. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua fronte contra a fronte deles. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde eles são. Disse mais ele a mim: Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras, que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Ei, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Ou seja, desde o céu, Deus dos altos, em todos os lugares, a voz, o espírito que estava em mim era o Espírito de Deus. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas as mãos do Senhor eram fortes sobre mim. E vim aos do cativeiro em Tel Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. O rio Quebar era um afluente do rio Eufrates que cortava a Babilônia. E eu morava onde eles moravam, estava junto deles. E ali fiquei 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim desses 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia, ou seja, por guarda, sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, não o avisando tu,
não falando para o avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei, porque tu não avisou. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma, porque tu avisou. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrarás-te a tua alma. E a mão do Senhor estará sobre mim, estava sobre mim, ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Entrou então em mim o Espírito, esse Espírito é de Deus. Ele me pôs em pé e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque o Filho do Homem, eis que porão cordas sobre ti, porque, ó Filho do Homem, eles porão cordas sobre ti, te ligarão, te atarão, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebeldes são, eles são rebeldes, são teimosos. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são, eles são rebeldes, eles são teimosos. Aqui é uma mensagem profética que serve para Apocalipse capítulo 4, Daniel capítulo 6, que são mensagens que veio no coração dele. Aí nós tínhamos aqui Ezequiel junto ao rio Quebar, em 586 antes da era cristã. Esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Jeremias era o profeta que falava, que se emocionava, que avisava e disse para eles, vocês serão levados cativo, vão ficar lá um período longo, façam casas, construam famílias, plantem, cuidem da lavoura, porque vão ficar longo período lá. E o profeta chorava. O profeta ficou em Jerusalém profetizando, dizendo para eles. E lá eles foram levados, assim como o profeta tinha dito. Depois, passado um período, o profeta Ezequiel é levado também, impulsionado pelo Espírito de Deus, para estar junto deles ao rio Quebar, onde tinha um grupo de pessoas ali formando tendas, as suas famílias, lamentando, porque estavam longe da terra deles, longe do povo, embora ali estavam junto com eles, os seus familiares, mas estavam distantes das suas terras, estavam chorando. Até o salmista disse que as harpas estavam penduradas, olhando as harpas, e os soldados babilônios, zombando deles, toquem uma música e cante um cântico da nação de vocês. E eles disseram, como nós vamos cantar se nós estamos tristes, chorando, longe da nossa casa? Então tudo isso estava acontecendo. Nós temos o profeta Jeremias em Jerusalém, o profeta Ezequiel ali junto ao rio Quebar, com a alma triste. Ele engoliu as palavras, que ali simbolizavam o rolo, engoliu as palavras, que era doce para ele, mas seria amarga para aqueles que iriam escutar. Lá dentro do palácio nós tínhamos o outro profeta, que era Daniel, junto com seus amigos, servindo junto à casa de Nabucodonosor, no palácio. Então nós temos 3 homens que tinham relação íntima com Deus, que entendiam a mensagem, que guardavam em seus corações e falavam para eles em sabedoria, em graça, que era revelada da parte de Deus para eles falarem. Eles tinham uma comunicação e uma visão extraordinária que era representada para eles. E essa visão que eles tinham, eles transpassavam de si, do seu momento humano, para um momento espiritual, que eles descreviam coisas que para aqueles que escutavam era de difícil entendimento. E hoje também falando de maneira figurada daquilo que eles estavam vendo,
dos anjos que estavam batendo asas, que eram os serafins ou querubins, que eram aqueles anjos que estavam ministrando próximo ao trono de Deus. Eles ouvindo aquele barulho, e depois um barulho como se fosse de uma grande tempestade, de barulho de muitas águas, que era uma voz como de um trovão, que era a voz do Senhor. E ele tinha esse entendimento, que é uma voz de poder. E aquilo que era para falar era para dizer para eles, mas sabendo Deus, um espírito dentro do coração dele falando, esse povo é ingrato, esse povo é rebelde, esse povo é um povo de dura serviço, eles têm virado o rosto para mim, eles não vão te escutar. Mas certamente, eles ouvindo e não entendendo, eles ouvindo e não obedecendo, tu está livre do sangue deles. Mas eu estou dizendo para ti falar. Tu tem que tirar as pedras de tropeço diante deles. Agora, se eles querem tropeçar, tu está isento de qualquer culpa que acontecerá com eles. Tu está livre da alma deles. O sangue deles não vou requerer de ti. Porque tu, para mim, é um escolhido. Tu é um filho de um homem. Tu é filho de uma mulher. Tu é um homem. Tu é uma pessoa humana. Mas eu quero que tu vá e faça isso. Mesmo assim, eu sei que muitos ainda continuarão duro, continuarão os seus projetos, os seus propósitos e não vão retroceder. Mas a obrigação que eu tenho é de avisá-los, porque vão passar dificuldade. Então eles ficaram 70 anos no cativeiro. Alguns morreram lá. Continuaram teimando e continuaram assim até o final dos seus dias. E a passagem que fala que no momento que ele fica 22 anos nesse processo profético acontecendo ali, que na verdade estava se construindo aquilo que já tinha sido anunciado antes, ele está vivenciando o momento da profecia que tinha sido falado antes por outros, e ele está entendendo tudo o que está acontecendo. Aí diz que tinha uma imagem de um animal que lá no capítulo 1 que fala de um boi, de uma águia com asas como águia, cabeça de touro, cabeça de leão, na verdade, com asas de anjo, que tinha uma plataforma, e debaixo dessa plataforma tinha rodas, e por onde direcionava o rosto do leão, as rodas iam acompanhando. Era como se fosse um carro indo, e em cima disso estava o trono. Há uma mensagem figurada disso aí, dessas rodas, que parecia que tivesse uma dentro da outra. Era uma visão muito escatológica e muito preciosa para este homem, filho do homem, para não ser terreno. Uma visão sobrenatural que ele estava tendo. Ele estava vendo objetos lá perto do palácio de Nabucodonosor, que eram essas imagens, que eram os pilares, que eram os deuses deles, as imagens de escultura, que representavam para ele que o povo estava lá. Para lá seria levado. E para lá ia ficar por um grande período de tempo. E sobrepõe também nesse sentido, que toda essa prefiguração das colunas e de um patamar e a glória de Deus, é que Deus, mesmo no ambiente que eles estavam inóspito, no deserto, perto de uma fonte, ou longe dela, que era o rio Quebar, ou lá dentro do palácio, como Daniel estava, ou lá em Jerusalém, como Jeremias estava, Deus estava em todos os ambientes. Era a roda, se direcionava para todos os lugares, para onde ia, era o Espírito de Deus que estava junto, que a mão de Deus estava sobre ele e sobre o povo, mesmo com o coração endurecido, mesmo que não quisesse ouvir e não quisesse entender. É como hoje, nos dias que diferentemente da época, a ocasião que hoje a gente vive, não é diferente em relação ao comportamento, em relação ao serviço, em relação ao coração endurecido, em relação ao ouvido agravado, a olhar e não enxergar, a ouvir e não entender. Aí vem a parte de Deus, que é o Espírito Santo, que atua no ser humano, amolece o seu entendimento, e Deus faz a operação do milagre, que é a conversão da pessoa, de mudar o seu sentido de direção, converter a sua direção
dos seus passos em direção à morte, agora seus passos em direção à vida. Então isso é o momento que o profeta está falando. A conversão, vocês estão sendo levados para a morte. Estão sendo levados presos, cativos. Mas a conversão é para vocês voltarem para a terra, da onde vocês partiram. Voltarem, que a simbologia que era na época e para muitos ainda hoje, Jerusalém, a cidade santa, eles saíram do lugar de adoração para ir para adorar outros deuses, para ir reverenciar e ouvir ditos de outros reinos, estar no meio de outras pessoas que não eram o seu povo, por causa que eram desobedientes. Desobedientes daí tiveram as consequências de suas escolhas. Como nos dias de hoje, todos os atos, todas as omissões, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer para o bem nosso ou para o mal de alguém, terá consequência. Então as nossas escolhas não somente refletem para nós, mas refletem para um grupo de pessoas. As nossas atitudes ou nossas omissões, elas refletem não somente para nós, mas para um grupo de pessoas. E quanto mais responsabilidade uma pessoa possui, mais obrigações ela possui, mais erros ela pode cometer de acordo com aquilo que ela está fazendo, ou deixando de fazer. Então, por isso que pedindo sabedoria, pedindo graça e tendo paciência e entender os desígnios espirituais na vida de cada um relacionado com Deus, Deus habitando no ser, ele compreende o que deve ser feito, ou o que não deve ser feito, ou o que deve esperar. Então o profeta ele teve esse entendimento, ele teve essa percepção, como os outros tiveram também, sendo filho do homem, sendo uma criatura, sendo um homem natural, mas que tinha um entendimento mais avançado do que os outros da época. E a visão que ele tivera, ele relacionou isso escrevendo, esse relato, de uma maneira que hoje nós lemos, e para aquela ocasião quem ouvia, esse homem está louco, trazendo essa mensagem para nós, ele está fora da casinha, porque naquela época falando isso, e hoje nós lendo isso e não entendendo também, essa mensagem figurada, se ela não for colocada de uma forma que haja compreensão e raciocínio, seria loucura para a época, como para ainda hoje é. Alguns acham, alguns falam ainda, hoje, nos dias de hoje, pela ciência, pela mitologia e pela aqueles que falam de seres extraterrestres, ufólogos, de disco voador, de seres de outro planeta, não tenham esse entendimento. Que as rodas fossem umas rodas cheias de arcos e de luz que forem um disco. E que seres extraterrestres era a visão que ele tinha, Ezequiel. Isso são interpretações de cientistas, ou que seguem um domínio ufólogo, ufologistas. Mas ainda poderia dizer que realmente são seres extraterrestres, porque não são desse plano, são seres espirituais, são seres celestiais. Não deixa de ter uma certa razão, mas não da outra parte que fala sobre mensageiros galácticos que venha de uma outra dimensão, de um outro espaço. Daí sai um pouco do nosso conhecimento. E talvez esses tenham mais conhecimento do que nós. O fato é que o arquiteto, o grande arquiteto do universo, ele fala conosco dentro do nosso coração. E o amar, que é o princípio de tudo, aqueles que escutaram o profeta Ezequiel, que escutaram o profeta Jeremias, que escutaram o profeta Daniel e que entenderam os profetas em seus tempos e espaço, amando a palavra dele. Porque a palavra dele é aquilo que Deus tinha colocado dentro dele para dizer, tu pega e engole e coloca no teu organismo e depois coloca para fora para que os outros ouçam e entendam ela. E se os outros ouvindo a mensagem deles e hoje nós falando e havendo compreensão disto, endossada já essa palavra, que estava com gosto de fel quando saía, doce quando entrou, fel quando saía, porque não era para ficar, era para ser largado para fora. Fel, e às vezes era
pouco pesada a palavra. Falaste comigo com uma palavra pesada, para que quebrasse o peso que estava sobre o coração daquela pessoa que estava escutando. Tinha que ser mais pesado, para quebrar e tirar o invólucro do coração e aparecer o coração de carne. E o Espírito da graça, de sabedoria, de entendimento e de mansidão brotasse naquele ser. Para aquela pessoa também, filho do homem, uma pessoa, uma família, compreendesse o raciocínio da parte do homem, de Deus, que tinha uma relação com Deus, e isso se espraiasse nos demais, para que assim tivesse a compreensão e tornando-se um só corpo, a igreja, em Cristo, que é a cabeça dessa igreja. E ali a nação de Israel representava essa igreja, naquele momento. Que a igreja não estava constituída, mas o corpo, que era na nação de Israel, padecia pelas suas lideranças, que eram seus reis maus, perversos e que se corromperam. Então, devido à cabeça, que era a liderança, o povo padecia. Hoje nós temos uma cabeça da igreja, que é Cristo, e nós somos esses membros que estamos nesse corpo vivo, e nós sabemos que temos uma direção sábia, cheia de amor, cheia de pacificação, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, de louvor e glória. Aí é que está a diferença de ser dirigido e guiado por um humanoide ou ser dirigido e guiado por um ser celestial, que é o Senhor, o Rei da Glória. Todas essas palavras, tudo isso que a irmã pediu que nós fizéssemos abordagem, que falasse no capítulo 3, tempo, história, a ocasião, cativeiro, liberdade, prisão, visão, profecia, choro, amargura, esquecimento, lembranças, tudo passava, fome, miséria, planta, constrói, destrói, queima, soldados inimigos, adversários, opressão, repúdio, engano, corrupção, ódio, ternura, afago, distância, tudo isso eles estavam passando. Porque eram pessoas, eram famílias. Só o que diferencia era o tempo, a ocasião, o espaço, mas tudo o sofrimento, tudo o distanciamento de Deus, do amor, do que aquilo que estava sendo oferecido, houve a recusa. Do que aquilo que tinha sido plantado no coração deles foi arrancado. Não, vamos fazer assim. Não, vamos fazer assim. Não, mudou. Não, Deus não quer assim, assim. Se for mudando, cada vez com estatutos, com regulamentos humanos, foram distanciando de Deus e perderam o vínculo. E sempre tinha um bom semeador no meio, que eram os profetas, que continuavam mantendo a comunicação com o Senhor, entendendo Deus na sua essência. E era um transmissor, era aqueles que eram os enviados, que era para falar ainda que Deus permanece com sua santidade, com sua glória, com seu amor, com seu perdão, permanentemente no meio do seu povo. Mesmo que esteja com o coração endurecido, mesmo que esteja se desviando, se distanciando e sendo preso pelas armadilhas do presente século. Então, homem e mulher, entendendo isso, compreendendo, o Espírito de Deus no seu ser. Hoje Deus fala contigo: levanta-te, filho do homem, que eu vou falar contigo. Levanta-te e ouça, que eu vou te mandar fazer alguma coisa. Engole meu rolo, as minhas palavras, depois tu põe para fora e fala. Fala para alguém. Fala do meu amor, fala do meu perdão, fala que eu sou Deus, que eu sou santo. Então Deus está em nós, na pessoa de Cristo, na sua existência, quando Ele vem e mostra Deus para a humanidade através da sua vida e através da sua morte, através da sua ressurreição. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos.
Os cachorros estão fazendo uma sinfonia. Vem cá, ô Liquinha. Quietinha, tá? Oba! Vem cá. Tá bom? Eu já estava... Loba! Já estava completando a mensagem quando os cachorros começaram a coar. Mas é bastante complexo o assunto, né? Quando se fala de linguagem figurada, trazer ela para uma palavra mais coerente no sentido da interpretação. Para que ter a visão, ele saiu de si. Tu vê, ele foi para dentro da casa, foi amarrado, vai ficar quieto por 7 dias, tu não vai... Praticamente ele ficou jejuando, ele não comeu, não bebeu, ficou dentro da casa, cerrado, agora tu vai e fala. Eu sei que eles não vão... Não, mas tu vai e fala. Tua obrigação é falar. Tua obrigação é dar o teu testemunho. A tua obrigação, no sentido de que agora está dentro de ti algo mais forte do que aquilo que estava antes. A desobediência. Agora está a obediência. A obediência é uma coisa que funciona o Espírito de Deus para que tu faça o bem, sem olhar a quem. Então isso era impulsionado na existência dele. Eu pergunto se vocês, assim, dentro desse texto, porque são 48 capítulos, né, registrados no livro de Ezequiel. E é com bastante complexidade, né? Se formos falar de todo ele, falar em parte, seria só sintetizado esse capítulo 3, né? Eu falei alguma coisa do 1 também. Se deu para entender, porque é a história, a parte histórica, né? Pouco falar, a parte do momento que estava ocorrendo, as profecias que estavam também acontecendo, se concretizando, e a parte espiritual. Todas elas envolvem nesses trechos, né, que a gente narrou. Irmão Zé, o que tu entende disso aí? É mais ou menos por aí? É correto. É verdade, né? É verdade, tudo que se viu até hoje que se vivencia dele, sobre a palavra. Poucos entendem. Pessoas às vezes temem, e eu mesmo temei muitos anos em não aceitar a palavra de Deus, acabei indo ao encontro do Senhor. E uma coisa? Estou olhando uma parte já na parte mais final, ele fala de você dar conta, né? Que você dá a palavra, a tua obrigação é passar aquilo que tu recebe. E daí, se a pessoa não aceita, tu fez a tua parte, né? Daí é entre ela e Deus. Sim. E tem outra parte que fala que não é pela força, né? Não é por uma atitude violenta, que nem pegar uma criança e... Por que tu fez isso? Agora tu vai não sei o quê. Come isso aqui, engole teu choro. Uma coisa forte, uma coisa violenta. Também não é por aí. Não é por força, não é por violência, né? É pela ação do Espírito que acontecem as coisas. Então, o que é a ação do Espírito? A ação do Espírito é o amor que faz a coisa funcionar. É um movimento do amor, é ação espiritual, é uma coisa de amor, é uma coisa que tu não palpa, é uma coisa que acontece, depois se transforma em palpável, porque tu vê as coisas, o fruto surgindo, daí tu se torna palpável, visível. No momento ele é abstrato, tu não consegue ver, tu consegue sentir. Então é uma coisa de fragrância, uma coisa de perfume, uma coisa de essência, que é o Espírito, né? É o Espírito de Deus. É uma coisa calma, tranquila, não é por força nem por violência, é uma coisa bem light. É dessa maneira que a gente consegue aprender. No momento que, né,
vai por obrigação no local que a pessoa tenta fazer tu engolir, que é daquele jeito e acabou, tu não aprende nada. Tanto é que eu, por muitos anos, eu não lia a Bíblia, mas eu não entendia nada. Sim. Hoje, graças a Deus, já aprendi bastante. Sei porque muitas coisas da vida, do dia a dia, a gente encontra a resposta ali, né? E antes não, era como se fosse um livro para te decorar, uma matéria. Um livro de estante, né? E... Daí até nem gostava, né? Ele ia porque a mãe obrigava, né? Porque fulano ia, daí... Era mais um rito, né? Isso. É um costume, uma tradição. Então, eu acho que quando a pessoa, mesmo frequentando e ainda está cega, eu acho que ela mesmo assim, ela não é culpada. Eu ressalvo aqui com nossos encontros, que eu falo para as pessoas também depois, quando a gente encontra outras pessoas na rua, as pessoas acabam falando e onde é que tu tá? Qual é a tua igreja? Qual é a tua religião? Eu nunca disse, nunca digo, nunca falarei para alguém sair dos ambientes onde eles estão, deixar de estar onde eles estão, deixar de frequentar onde estão frequentando, deixar de ser aquilo, ou estar assim, ou estar assado. Não. E eu quero acabar com esse sistema. Não, de forma alguma. Eu quero que as pessoas entendam que nos ambientes Deus está em todos eles. E o meu entendimento, que eles entendam também, é que se faz realmente um culto a Deus nesses ambientes, nesses encontros, e que a palavra da verdade seja anunciada, e que o relacionamento das pessoas sejam verdadeiras, e que Cristo seja entendido, e Cristo seja a mensagem viva nesses lugares. É só isso. Eu que vou... Não, de forma alguma, não é eu que vou impor. Isso é o que eu estou colocando nos corações das pessoas, e que haja entendimento em relação a isso. Aí todo mundo é livre para ir para lá ou para cá, ou vir para aqui, ou sair ou ficar, todo mundo é livre. Se alguém está de cabresto, está sendo manipulado, está sendo engodado, está sendo obrigado, já não é pela ação do Espírito, já é por coisas humanas. Agora, uma coisa sempre eu falo na questão do positivo em cima disso aí, é que dentro do lugar, dentro do ambiente de uma geografia, congregacional ou denominacional que seja, as famílias que estão ali frequentando, se encontrando, que possa sempre ter uma sociedade mais ordeira, mais pacífica, mais organizada. Isso é o lado bom, o lado positivo, que assim seja. Isso tem um propósito: ordeira, pacífica e organizada, que assim seja. Doutrinada, mas que entendam sempre que a essência principal é Cristo, que entendam que sem o amor a gente não consegue fazer e produzir nada se não estando em Cristo. Mas no somar tudo, nós observamos que 23 ou 24 denominações que nós temos aqui, falando de cristianismo, né, são o total de locais que as pessoas se encontram. Que haja isso, que falem, que frutifiquem, que plantem, que semeiem, e que haja transformação. É eu não, é aquele que está lá não, é pela ação do Espírito. Então que o Espírito faça o que ele está fazendo, o que ele sempre fez, o ontem, o hoje e o amanhã, nesses lugares, dentro dele ou fora deles. É mais ou menos isso. Vocês sabem disso, eu falei desde o início, né? E para os outros irmãos, e na rua, ou no trabalho, ou no mercado, onde a gente fala com alguém, pergunta se, digo, mas tu está bem, tranquilo, ouça, entenda, compreenda, busque, ore. Mas um dia quiser ouvir a gente, nós temos o canal do YouTube. Se quiser ir lá em casa, as portas estão abertas, sem problema nenhum. Mas eu nunca fiz, nunca farei, como alguns já fizeram, quando é pescar no aquário dos outros. Quando você falava isso, porque queria peixe. O peixe, eu estou ganhando almas. Não, está ganhando peixe. A alma é com o Senhor.
A alma é com o Senhor. Não tem uma obrigação minha para que eu faça alguma coisa que agora tenho tantas almas que eu já ganhei. Agora, nós acreditamos que o fruto que cada um de nós planta, a semente, né, cada um de vocês também, ela vai dar boa semeadura. Com certeza. Alguém lá na frente, alguém de nós, ou uma pessoa que você falou, vai passar por um problema, por uma situação adversa, ou de alegria, satisfação e gozo, vai lembrar, isso aqui alguém me falou, foi o irmão José, foi a irmã Rose, foi a irmã Águida, vai lembrar, vai bater no coraçãozinho, vai lembrar, bem que me falou, é realmente isso aí, dá aquele estalo. É ação da mensagem, é ação do Espírito da Graça, revelando para a pessoa. Quando tu fala em Deus para a pessoa ouve se quiser, né? Se ela quiser deixar dentro do coração dela, aquela palavra tu fez a tua parte. Que nem muitos fizeram para mim, o irmão que até não está mais aqui entre nós, mas muito orou na beirada da minha cama quando eu me acidentei e me pediu para mim ir para a igreja, que lá que era o meu lugar, Deus te salvou a tua vida desse acidente, porque Ele precisa de ti. E eu muito ignorei a palavra, aceitava a oração, tudo de coração, mas dizia para ele, como disse para muitos, o dia que Deus me puser dentro da igreja, Ele me leva. Ele vai me botar lá dentro da igreja de uma maneira ou de outra, não sei como, mas um dia, se Ele quiser, acontece, senão não acontece. Foi que aconteceu, eu passei uma semana gritando de dor em cima da cama. De dia eu passava bem trabalhando, quando era de noite eu não conseguia dormir, de dor horrível, e eu comecei a clamar, pedir para Deus me ajudar, e Ele me ouviu, né? E eu disse para Ele, vou largar esses vícios que eu ando, que é o que está me matando, e vou seguir, vou ir na igreja. Aí comecei a ir na igreja. Ele me tirou aquela dor, foi me tirando aquela dor, passou, graças a Deus, nunca mais senti. E eu continuei indo na igreja, e aí foi que Ele me libertou do vício, né? Aquele vício que hoje eu penso assim que era um vício que nunca era para eu ter experimentado, né? Mas a pessoa está livre, tem livre-arbítrio de experimentar nesse mundo de tudo que Ele oferece. Né? Nem tudo, Paulo fala, eu tudo tenho liberdade de escolher e fazer aquilo que quero. Eu tenho essa liberdade, todos nós temos. Mas nem tudo aquilo que tu tem a liberdade de fazer está tendo uma bênção da parte do Senhor, né? Não é um agrado, né? Por quê? Aí quando você fala em Deus é um mistério. Quem é? Onde está? O Deus é uma consciência dentro de nós, de amor e de ternura, na pessoa de Cristo. Em Cristo nós conhecemos Deus. Como é que nós conhecemos Cristo? Pela anunciação da sua mensagem. Porque está escrito? Não, porque já antes dele já era. O eu sou sempre existiu. Então, mas se não tivesse isso, a condição espiritual também, Paulo fala que mesmo sem conhecer algo que tivesse escrito ou fosse anunciado, eu vi muitas pessoas abraçando, amando, perdoando, pacificando, andando como um servo de Cristo, sem ter conhecido e ouvido qualquer tipo de mensagem bíblica. E nós precisamos, claro que nós precisamos. O homem precisa de algum controle, porque senão andaria todo na contramão. Nós precisamos de um regramento, de uma ordenança, de uma categoria, de um estatuto, de uma... porque senão não tivesse uma tabela, não tivesse algo assim, as pessoas andariam de qualquer forma, dentro de uma legislação, de uma lei. Então, essas são regras humanas para o comportamento da sociedade. Agora, a condição espiritual, quem em Deus está, essas leis vêm somente para completar aquilo que já fora dito dentro do meu coração, da minha consciência, que eu já sabia que era verdade, que eu sabia que era para ser feito assim. E aí, quando eu vejo alguma lei que ela é irregular, ilícita e em confronto com o meu entendimento, eu vejo que ela não é justa. Quando acontece alguma coisa de ordem humana, quando coloca-se uma lei, vamos rever os conceitos, vamos reformular, vamos mudar essa lei. A lei veio para ser justa.
E a lei do homem, muitas delas quando foram criadas, elas se basearam nos escritos, porque não buscou algo, uma referência bíblica ainda para fazer as leis. Bem que hoje, o modernismo, passados os tempos, as pessoas já estão buscando outra maneira de interpretação, porque a ciência se multiplicou de tal forma que é um distanciamento e um esfriamento em relação a esse amor, que é um princípio de uma verdade de relação de pessoa com pessoa. Há um esfriamento. Tem umas barreiras colocadas agora que a pessoa tem que transpor elas para abraçar, para perdoar. São barreiras de metais, são barreiras da internet, são coisas que tornou-se rápido chegar, mas ao mesmo tempo afastou-se também com rapidez a comunicação. Então, o tato, a criança não brinca mais de arquinho na rua com rodinha, não joga bolita, não se joga no barro, não joga futebol, não joga taco, não joga bolita, não joga peão, não solta pandorga, não anda de patinete, não anda caindo de lombo. Então, tu vê essa falta das crianças. Porque a tecnologia, ela aproximou e ao mesmo tempo afastou o relacionamento das pessoas. Então a gente tem saudade do tempo de infância. A gente viveu tudo isso aí, tema aí. E que nós vemos crianças que não fazem isso hoje, que não tem isso. Daí tem tudo isso a ver com a essência do amor, da pureza, da verdade, de nós, mesmo se não tendo escutado, tendo lido, tendo ouvido alguém com a palavra, com Bíblia, no livro na mão, sabendo que é bom perdoar, que é bom amar, que é bom respeitar, que é bom andar em harmonia, que é bom visitar, que é bom ser feliz, que é bom pular, que é bom cantar, que é bom fazer bastante coisas boas. E isso faz a gente crescer, desenvolver. O irmão, não sei se o irmão leu, já viu no Facebook, acho que é no Facebook, pode não ser uma mensagem bíblica, mas foi ter sido inventado pelo homem do soldado, um soldado que orava muito e o capitão, o tenente dele, não acreditava em Deus e repudiava o motor do carro. Do carro. Aí ele alcançou a chave, ele pega aquele jeep, dá uma volta no pelotão e estaciona ele aqui. Eu não sei dirigir, pede pro teu Deus te ensinar e prova que ele existe. Ele pegou, ligou o carro, deu a volta no pelotão, encostou. Quando ele encostou, caiu todo o pelotão de joelho orando. Isso é uma criação. É uma forma de mostrar para a pessoa o poder de Deus, né? É uma criação que não, de fato não aconteceu, né? Foi uma... Claro, não aconteceu, mas é uma prova de mostrar que Deus falaram para demonstrar. É uma parábola, né? Uma parábola para demonstrar para os ouvintes que existe um poder miraculoso, que há uma dúvida daqueles que não acreditam e zombam daqueles que acreditam. Essa é a liberdade que o ser humano tem. Mas uma coisa que a gente sempre fala em relação a isso, eu gosto de refletir, a gente não discute com aquele que quer dizer que quer comprovar que não tem, que não existe. Eu não discuto, não dá para perder tempo. A pessoa vai ver Deus em mim, no meu comportamento. Enquanto ela está discutindo, amaldiçoando, eu vejo que ela ainda não entendeu Deus, realmente, porque os atos dela confrontam com o Espírito da graça que Deus tem naqueles que têm Deus. Então há a diferença. A pacificação, o amor de quem tem Deus, ele entende a fraqueza do outro. Porque tu tá ainda na treva, não entendeu o Espírito da luz, que é Deus a luz, além de ser amor e ser virtude. Então quem entende Deus compreende a fraqueza do outro. E não entra em guerrinhas de palavras porque está escrito isso, porque não sei o quê, porque está revelado, porque papá. E há muita história ainda para mais, por outro mais ainda chacotar e falar que realmente é tudo, o papel escrito é qualquer coisa, está escrito porque o homem escreveu, e não é assim como tu está dizendo. Então, a maior virtude do ser humano em relação a confrontos de ideias e opiniões que não sejam aquilo que nós acreditamos, é o testemunho da nossa existência. Até num confronto deste, a gente pacifica, se cala, porque quando repreende o tolo, nós arrumamos mais uma inimizade. Quando tu fala com o sábio e corrige o sábio, tu ganha um amigo.
E tudo é a fé, né? A fé que nós temos. Tipo assim, eu posso estar com uma dor de cabeça danada em casa. Aí eu penso assim, vou ali, meu irmão. Vou pedir para o irmão orar para mim. Ele vai orar com a minha fé e a fé dele junto. Vai me curar minha dor de cabeça. Chega aqui, o irmão ora com a fé dele mais a minha junto, a minha dor de cabeça some. É a fé da pessoa que move, que nos move. Eu contei já para o irmão uma vez eu estava com uma cara desse tamanho assim. Não aguentava nem tomar água. Um febrão. E o irmão pegou, me tirou do meio do serviço. Eu estava fazendo uma cerca. Levou lá pro galpão, me convidou para tomar café. Ele disse, não vou tomar café porque eu estou com meu dente podre aqui, que não tem maneira. Aí ele, vamos pro galpão, sai quietinho, vamos no galpão que eu vou fazer uma oração com ti. Fui lá, me sentei no banquinho, ele botou a mão no meu rosto assim. A mão dele parecia que estava me dando choque. Tremia a mão dele em mim assim, como se estivesse eu pegando um fio, sabe? E ele com a mão na minha cabeça e assim. E eu ali. E ele orando, que as mãos dele tremiam. Ele tremia, no chão dava para sentir o suave do galpão que nós estávamos, assim, tremendo, orando por mim. E eu aceitando aquela oração, acreditando que ia me curar. Ele terminou de orar assim, e me deu um calorão na minha cara assim, eu levantei e cuspi assim, uma bola assim, de sangue com pulso cuspi. Aí ele me deu uma caneca com água, eu lavei bem a boca, passou a dor, tu tá ali vendo. Aí eu tomei café com ele. Tomei café, comi pão, tudo, consegui tomar café. E aquilo ali estourou a fé dele, que era imensa, e mais a minha vontade de ficar bom. A fé. Eu acho que tem a força do amor também, né? O amor que move também. Daí a fé junto, o amor, a preocupação. A tua piedade, a piedade que a pessoa tem, né? de ver o sofrimento da outra. É isso. Tu começa a chorar para Deus fazer alguma coisa para aquela pessoa e... É o amor que move, né? né? A parte que Jesus fala para Pedro, né? Onde está a fé dele. É. Não vai na água. Isso aí. Vivemos pela fé. Se tem fé que vai dar certo, tu faz com que, né? Tem tudo para dar. Pensamentos positivos. Eu acho que você não adianta falar, a pessoa falar que Deus é isso, é aquilo, aquele outro, né? E não fazer. Tu é exemplo. Exemplo. Tu fala. A gente é a igreja ambulante, né? Tu é exemplo. Porque a gente fala assim, tu tem uma referência na tua casa, criança e dos pais. Daí um passa lá, aquela é o filho do fulano. Conhece, né? Criança conhece o pai. Aquele é o filho do fulano. Daqui a pouco ele está um pouquinho maior, ele está fazendo, mas aquele lá parece o filho do fulano, mas as coisas que ele está fazendo não é as coisas que o pai dele ensinou. Não é o filho, mas é o filho dele. Ele é o pai dele é o fulano e tal. Mas o que ele está fazendo não é o que o pai dele ensinou para ele. O filho se caracteriza pelo seu ensino do pai, muitas vezes, mas muitas vezes o filho não faz o que o pai fez, ou daqui a pouco, tu é filho do fulano e tal, sou. Mas desculpa, meu teu pai é um velhaco, e tu é um guri que paga as contas de gente. Então existe um comportamento que às vezes não está ligado com o vínculo paterno. Agora, na relação espiritual que Deus é, o que a gente sabe e que é, nós falar de Deus, apresentar a Deus, em dizer que Deus é esse e nós não sermos assim, então nós estamos falando de uma coisa que nós não somos, que nós não acreditamos, porque nós não somos aquele que falamos, daquele ser que a gente acredita ser, que é. O pai da gente, o meu, pelo menos, nem todo mundo tem a mesma percepção do pai, nem todos os pais são suficientemente bons para o filho que possa ser exaltado, né? Tipo, tu tem uma exaltação do teu pai e adoração. Eu tenho meu 40 anos, pai, que eu perdi ele, eu tenho ele vivo na minha memória, como se ele tivesse ainda até hoje me apontando, é por aqui que tu tem que andar, é por aqui que tu tem que ir, sabe? E hoje ainda penso assim, se eu fizer alguma coisa ao contrário do que meu pai me ensinou, em algum lugar ele vai estar se envergonhando de mim, né? É o que eu penso. Eu não penso no dele. A gente pensa também em relação a Deus, né?
Deus não vai gostar que tu tá fazendo. Não. Tu disse Fala que de tal Deus. coisa é assim e tu tá plantando, Exato. tá fazendo. Fazendo o contrário, Tá cheio de pessoas assim, né? É. Que dizem que acreditam em Deus,